Oficialmente, então, sejam bem-vindos. Vamos para a primeira aula de hoje. Família. Na tarefinha de hoje aí você vai ver. Olhar sua família com os olhos diferentes. Começou lá no final. Agora vai. E aí, Titi na área, tamo junto. Esse módulo aqui promete, hein? Promete o quê? Promete você, de fato, parar de ficar nessa de que regra, qual regra? Fez a tarefa? Se não fez a tarefa, fecha esse vídeo e vai fazer a tarefa. Mas bora lá. Tenho certeza que você tá fazendo essas paradas aí porque tem edificado muito sua vida. E adoro assistir, ler e testemunhar a transformação de tanta gente. O que é a parada? A parada é mais simples que você imagina. A aula de hoje é sobre um princípio. O segundo princípio na ordem da existência. Primeiro é a fonte. É Deus. Segundo é a família. Alguém fala, não é possível. Pois é, porque existe uma família de Deus que é a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles três juntos, eles representam a família. E aí, na analogia, na alegoria, essa família é o seguinte: Deus Pai é o patriarcado, a mãe é o Espírito Santo, mas você não pode ter o Espírito Santo como um ser sexuado, tá? Ele é assexuado, pelo que a gente tem na palavra. Então ele não tem esse negócio de macho e fêmea, mas é o espírito que consola, que parece com a fêmea do homem, né? E tem Jesus, que é o filho. Então tem esse tripé. Aonde que esse tripé é materializado na Terra? Na sua família. Então qual que é o princípio? O porquê que o marxismo cultural quer derrubar a família? Porque a família representa a Trindade. Sua casa é um quartel-general disso. Então, entender muito bem disso, morrer por isso, potencializar os seus, vai fazer uma diferença cabulosa na sua vida. Que princípio é esse, então? Família. Se você vai numa comunidade, numa igreja, todo mundo quer ser aceito como família ali. E ali é mais uma família. Essa família é mais emocional e espiritual, e não física como a sua. A sua é física, emocional e espiritual, ela é completa. A sua família plena, ela entra em plenitude com a família de Deus, que é a Trindade. E aí o que é a parada? A parada é o seguinte: a gente cria, a gente de fato potencializa novas famílias. Você pode ter uma irmandade, que é uma família só de irmãos. Só que uma coisa que você tem que entender é que família real, ela precisa de um tripé. Se não tiver esse tripé, não pode ser chamado de família. Essa galera mais moderna, alguns aí não vão gostar do que eu vou falar, mas já me entende, e eu falo isso é pro seu bem, não é pra você entender do jeito que eu entendo. Mas uma galera, tipo, coloca um gato e um cachorro no negócio e acha que isso vai trocar, isso algum dia vai validar uma família sem criança e com cachorro, por exemplo. Não vai ser família. A família precisa do exército, o exército são os filhos. Pablo, mas eu não posso ser mãe. Pois é por isso que você precisa de fé. Então fica tranquila, que é só pedir diante dele, e principalmente, tecnicamente, é só parar com a preocupação. Já foi comprovado que a maior parte das mulheres que param de se preocupar já cessa essa parada. E aí começa a engravidar. A mulher também, quando adota, ela se preocupa porque está com a criança, ela também vai lá e engravida. Acontece muito disso. Então o que eu quero te falar? Uma coisa bem simples. Família. Você pode chamar uma irmandade de família, mas uma coisa é, a família nunca vai deixar de ser a base de todas as coisas. Tem a família de Deus, tem a família dentro da sua casa. Que princípio é esse? Não faça pelos outros o tempo inteiro tirando luz da sua casa. Uma coisa sincera que eu falei para Deus: eu não vou fazer pelos outros enquanto isso não funcionar na minha casa. Então, para qualquer coisa, ministério, para qualquer coisa, empresa, tudo em prol da minha casa. Então, minha casa vem primeiro. Eu percebi que eu tenho amigos para desestressar, para não chegar bravo lá em casa. Eu percebi que eu vou pro trabalho para levar dinheiro para eles. Eu percebi que eu vou para a igreja para trazer instruções para eles. Então tudo que eu faço é para eles. Então, para não ser um fardo, para de tentar mexer com fuga de estado emocional, volta para dentro da sua casa, faz a sua casa ser o lugar onde você tem mais prazer de estar. Eu almoço todos os dias na minha casa. Família para mim é um evento. Lá em casa eu coloquei um apelido. Lá em casa eu não chamo de casa, chamo de indústria da felicidade. E eu sou o maior investidor na felicidade de todo mundo, na alegria, no ápice de alegria de todo mundo. Paulo, mas eu queria que meu marido fosse igual a você, ou minha esposa fosse igual a Carol. Não queira, o fardo é muito pesado. Queira investir para você colher. Queira semear no seu cônjuge e olhar com a sua família com os olhos diferentes. Na tarefinha de hoje aí você vai ver. Olhar a sua família com os olhos diferentes. Valorizar as famílias. Você vai perceber que a maioria das famílias estão o quê? Destruídas. Como elas estão destruídas, o marxismo tem vencido e a glória de Deus tem resplandecido menos por sua causa. Mas não vai ser assim mais. Vai fazer a tarefinha que acabou mais uma aulinha. Tamo junto até depois do fim e a gente vai dar por princípios e não por regras. É nóis! E aí?
Ó, fica para mim essa que a questão de priorizar a família, até dentro do nosso negócio, para mim há pouco tempo eu ouvi outro material sobre família, pessoas, inclusive de linhas de raciocínio diferentes da do Pablo, falando exatamente a mesma mensagem, né? Primeiro a família, depois os demais, não por egoísmo, mas por honra, né? De honrar a família. Não é a primeira vez também que o Pablo fala isso aqui no curso. E eu vejo que no nosso negócio, com com a dádiva aí do sistema educativo, a nossa família, se cada empresário, né? Na minha família, por exemplo, eu, minha esposa, minhas filhas, o sistema educativo trouxe para dentro da minha família uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir e outros resultados, e isso, se eu trago isso para dentro da minha família, depois eu acho que fica mais simples repassar essa mensagem para outras pessoas. Então isso eu acho que tem uma coerência, essa parte para mim tem não é uma coerência, é uma correlação muito grande com o nosso projeto. Gratidão aí, Otávio. O que mais, gente? O que vocês entenderam quando ele fala que a família, de verdade, ela precisa ser um tripé? Só uma pergunta. Quando ele fala que o marxismo quer destruir a família, eu só não entendi esse... É isso que ele falou? Ou não? Sim, o conceito do marxismo é de destruição, como ele colocou aqui. Ok. Posso fazer só um comentário sobre o questionamento do Christian? É muito importante. O seu questionamento, Christian, é um ponto fantástico. Seria interessante, quem não sabe o que está na doutrina marxista, a palavra certa é essa mesmo, é uma doutrina, não é só uma ideologia, é uma doutrina. Pesquisa, procura saber o que a ideologia ou doutrina marxista fala sobre o conceito de família, religião e fé. Aí, eu acho que é uma boa tarefinha que o Pablo está colocando para a gente aí. Ok, porque eu acho interessante porque o marxismo não existe no Brasil, não existe mais, acho que em lugar nenhum. Na Rússia, em algumas, isso aí não é uma coisa mais existente. Eu só não entendi o porquê que ele está citando uma coisa que não está incitada. Mas é interessante pontuar as coisas boas. Era só uma dúvida mesmo se ele estava falando do marxismo, porque eu acho que às vezes ele mistura, mas o que é importante é a mensagem. De a unidade da família. Talvez o conceito do marxismo, como você falou, não esteja instituído de forma clara, vamos dizer assim, né? Mas há muita gente que age na forma do marxismo. E aí nós vamos lá para as universitárias chamada Karina, que vai explicar para nós. Quando ele fala ali que ele levanta o marxismo, é que o pessoal que prega a Nova Aliança, o pastor que está acompanhando, que caminha com o Marçal, ele caminhou muito tempo com um pastor de uma igreja que a gente frequentou há um tempo atrás. Então, conheço de perto o cara, tá? A Nova Aliança, ela traz um conceito de que ele sataniza tudo aquilo que é contrário a uma doutrina que vai com a Trindade, que impõe pai, mãe e filhos. É um tanto complicado que entra num vórtice totalmente religioso, tá? Não ali a gente precisa separar o marxismo ideológico do marxismo histórico, e aí é onde eles batem muito nessa questão de ideologia do que tem entrado nas faculdades, ideologia de gênero, que eles embolam tudo isso no meio do campo do marxismo. Estudei muito sobre marxismo na faculdade. Ele tem 3 vertentes, que é a parte parte histórica, parte ideológica e a parte contra-religiosa. Então, o que ele bate ali é muito contra-religiosa e a parte ideológica.
Legal. Gratidão. Quem quiser, depois, se quiserem, eu posso postar no grupo lá. Tem um livro que ele escreveu, que é A Destruição do Marxismo. Se vocês quiserem ler, eu posto no grupo depois para vocês lá. Que ele fala mais sobre a questão do marxismo, mas não é o ponto-chave aqui, né? Mas só para a gente poder encerrar esse assunto ali. E aí, depois, quem quiser, pesquisa mais com relação a isso. Bom, quando ele coloca lá que ele tem os amigos para desestressar, ele tem o trabalho para levar dinheiro para dentro de casa, ele tem a igreja para como base de fonte, né, de palavra para levar para dentro de casa também o conhecimento. O que vocês entendem, né, nessa parte? Né? O que vocês pegaram com isso? Que a família é o centro, né? Sempre é o centro. É a fonte inspiradora, é o motivo, é o tudo dele, né? Realmente, eu vejo muitas das pessoas com receio, sim, eles enrolam o dia inteiro para poder ir para casa, porque a casa não é o lugar de acolhimento, né? E ele fala assim, inverte, você tem que ter os outros lugares, os amigos para ajudar, não é um amigo para falar mal da sua família ou te levar para o mau caminho, não é o trabalho para te estressar, você tem... Os seus filhos são o motivo de você estar fazendo o que está fazendo, e não não a razão da dor, né? Ah, eu tenho que carregar a minha família. A família é o contrário, né? O sentido é o contrário. Então, eu vejo muito que ele valoriza muito a família. A família é o ponto-chave. Se o negócio está atrapalhando a família, muda de negócio. Se os amigos estão atrapalhando a família, muda de amigos. Sua família é o ponto-chave. É o seu ponto seguro. Não é você achar em outras mulheres, se você não está satisfeito com a sua, não é achar um ideal em outra. Poxa, vai ali, batalha, trabalha. Gostar do belo é fácil, gostar do fedorento é difícil, né? Então, é na dificuldade que você vai encontrar o melhor da sua família. É ali que você vai tirar a água da pedra, né? É justificar o dia a dia. O pessoal, vejo muitas pessoas saindo com facilidade, eu vou casar porque se não der certo eu separo. Não é essa a ideia. Não é você ficar casado contra a sua vontade, não é isso. Mas batalhe pelo seu lar, né? Pela sua família. Torne-se você melhor para ser exemplo de uma família melhor. Seus filhos e sua esposa vão te seguir. Com certeza. Legal. O Aldemar trouxe uma reportagem ali dizendo que para 69% dos brasileiros, felicidade tem a ver com passar tempo em família do que com dinheiro. Aí isso foi uma pesquisa ali da Best Performance New, que ele trouxe ali para nós. Mas além do Christian, o que mais que vocês pegaram aí nessa parte? Ele fala sobre fuga emocional. O que vocês entenderam com isso? Geraldo, quer trazer para nós a experiência de quantos anos de casado? Quase 50 já? Já fizemos 50 no 50, final né? do ano, 50 Você e pode pouco. agregar para nós aí, para os mais jovens aí, com relação a essa parte? Olha, eu vou dizer com sinceridade. Eu tive uma pessoa que me inspirou, que foi meu pai. E eu respeito muito, aprendi a respeitá-lo pela atitude dele em transformar a família eu diria, em cidadãos, seres humanos capazes de tocar a sua própria vida, e eu acho que esse é o maior legado. Às vezes as pessoas, eu acho fantástico falar em família, mas tem gente que se mata a vida inteira em nome da família, e a família não está nem aí para ele, ou os filhos. Então, esse legado foi liberdade, esse legado foi autonomia, respeito e, eu diria, crédito. Então,
a gente trabalha, eu fico vendo, né? Falar sobre família, realmente. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho 4 filhos que eu me orgulho muito, mas eu não me orgulho pelo que eu fiz, eu me orgulho pelo que eles se transformaram por si próprios. Eu vou dizer para vocês uma coisa, talvez vocês estejam mais tempo. Eu tenho 50 anos de casados, 50 anos. Tenho filho de 49 anos e 3 meses. E mais do que isso, porque ele nasceu com 9 meses depois de eu casado. E eu quero dizer, eu nunca escutei da boca de nenhum dos meus filhos nenhum desaforo. Nenhum. Nenhuma vez dizer, e eu acho isso mérito deles, de ter educação, de ter conquistado isso. Então, em vez de pescar, a gente tem que ensinar a pescar. E quando ele fala em família, eu também, respeitando aí as ideias de cada um, suas ideologias, o que ele segue, o que ele pensa, fazer uma crítica que é uma coisa que queira destruir, não é o marxismo, não é nada que vai destruir a sua família. Nunca vai destruir. É você que destrói. Então, você pode pensar de qualquer forma que seja, você que destrói ou que constrói. Então, essa construção, eu posso dizer para vocês, esse dia a dia é muito trabalhoso. Ouvir, escutar, conversar, respeitar e deixar que cada um cuide da sua vida. Obviamente, nós somos suporte. E a gente, eu diria essa palavra, suporte é importante. Suporte. Respeito, promover a educação correta, e aí sim você vai ter um resultado final melhor. Hoje eu tenho colaboradores, colaboram comigo, estão juntos, cada um tem a sua atividade, algumas nós fazemos juntos, outras a gente faz independentemente, mas esse conceito de respeito, de crédito e eu diria, da autonomia, é o que vai fazer. E eu acho que ele está correto quando ele fala focado da família, porque você acaba influenciando a vida de muitas outras pessoas. Você dá uma boa criação, dá uma boa educação, não é sozinho. Eu tenho uma parceira que é companheira. Ele caiu lá pelo jeito? Eu acho que não caiu. A gente tem direito à nossa vida, a gente tem direito à nossa liberdade e a gente tem direito ao nosso dia a dia. Então, a gente não se anula, porque se a gente se anular, a gente vai ensinar pessoas a se anularem também. Então, esse papel família, porque o núcleo familiar você está em contato com a pessoa todos os dias. E você vai alimentar de uma forma, eles são seus frutos. E se você não tiver alguns conceitos, você vai criar ou filhos preguiçosos, ou filhos prepotentes, ou filhos mal educados, ou pessoas que não respeitam as outras. Não é um capitalismo a qualquer custo, não estou discutindo o sistema, mas isso é selvagem. Se você ensina isso a ser impiedoso, você vai criar pessoas impiedosas que vão gerar pessoas impiedosas. Então, é todo um conjunto, mas quando ele fala sobre o núcleo familiar, é o correto, é o que eu acredito, é o que eu sempre acreditei, e é o seu núcleo, e você vai plantando uma semente, jogando ao longo do caminho, e vai colhendo, não frutos, essas pessoas colhem os seus frutos, e isso é o resultado. Então, acho bacana esse enfoque de família, só
que eu penso, obviamente, né, dar a melhor educação, o melhor exemplo, mas ao mesmo tempo ter direito à sua vida própria e deixar os outros, né, ter a sua vida, dentro desses princípios que eu falei. Okay? Uau, gratidão aí. O nosso Tite Geraldo aí. Gratidão por compartilhar aí seu ponto de vista. Então, eu ouvi agora o mais experiente. Eu queria ouvir dois jovens que talvez, eu acredito que ainda não tenham formação de família, mas um dia vão ter. E como que eles têm esse conceito? Eu queria ver se a Maria Alice pode contribuir com a gente, ou o Gabriel, que está aí junto com a gente também, que eu acredito que são os dois mais jovens da sala. Eu queria ouvir o ponto de vista deles em relação à família. Podem falar, meninos e meninas. Não tenham medo, não tem certo e errado. Ó, Maria Alice diz que tem muita vergonha. Maravilha. Então, deixa eu ver aqui, então, uma pessoa que tenha constituído família recentemente. Aí eu não conheço todas as histórias de vocês aí, para que a gente possa ver aí, mas se alguém pudesse prontificar e falar para nós. Ué, Pedro, assim, eu casei tem o quê? Um ano, Amanda? Quanto tempo tem? Ixi, vai dar briga. Peraí. Tá, Não pergunta isso não, bicho. Cara, você não pergunta isso pra esposa. Vocês avisaram muito tarde. Agora já foi, coitado. Pode dormir aqui em casa, na garagem. Ela tá rindo de nervoso. Pessoal, acho que eu vou ter que sair, tô brincando. A gente casou tem um ano e pouquinho. Então, tipo assim, a gente é uma família nova. Uma vez que a gente casou e saiu da casa do pai e da mãe, né? A gente agora é um com o outro. E eu falo pra vocês assim, né? Eu tava lendo Não, tô hoje. escutando aqui eles falam. Perfeito. Tava lendo hoje mais cedo em Eclesiastes, que ele fala que o semeador, né, que fica esperando condições perfeitas, nunca semeia. Ele fica olhando as nuvens e nada acontece. Então, se eu e a Amanda a gente ficasse esperando condições perfeitas para dar início a esse projeto da nossa família, eu acredito que eu estaria na casa da minha mãe até hoje, ela passando perrengue, mudando de casa aí. Enfim, quem conhece a nossa história sabe. E a melhor decisão que eu fiz, e consciente, tá? Eu não fui coagido, eu não fui ameaçado. A melhor decisão que eu fiz na minha vida foi ter casado, porque hoje eu tenho noção de que tudo que a gente faz hoje juntos é para construir um futuro pra gente, sabe? Pra nossa família. E aí, o quê? Tá, quando eu era solteiro eu era mais pobre, a Amanda lembrou bem. Que quando eu era solteiro eu era mais pobre, então até isso ajudou. Então é um incentivo aí para pessoas que já... Eu não sei se nesse grupo tem pessoas que estão namorando assim e tal, mas casar é bom, viu, galera? Pode casar que é tranquilo, é nóis. É isso. É igual aqueles assim, a água tá quentinha, pode vir. Que legal. Esse tem coragem, viu, bicho? Parabéns, Lucas, pela coragem. Que legal, que bacana. É bom ver o ponto de vista, como a gente falou, de 50 anos de casado e a pessoa que tem um ano, né, de casado, para a gente poder ter os dois extremos, né? E aí, se alguém quiser se manifestar aí também, sentir no coração que deva falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu chamei alguns mais jovens ali só para a gente poder ter esses dois parâmetros, né? Eu acho que para trazer uma clareza, eu acho que é bem interessante. Ele fala uma outra coisa aqui também, enquanto vocês vão criando coragem aí, que ele não quer olhar para o outro e desejar alguém diferente. Né? Ele cita que, né, olhar para o vizinho ou para a vizinha e querer do vizinho é melhor do que o meu. Né? Como que vocês entendem isso? E aí ele reforça, na realidade, para que você invista e semeie no seu cônjuge, né? Para olhar para a sua família com os olhos diferentes. O que vocês entenderam por essa passagem aí?
Eu não estou podendo optar, não, porque eu não vi o início. Mas tem uma experiência em cima da bagagem aí. Se você quiser um pouco que ouviu, Diógenes, fica à vontade. Eu tenho 21 anos de convivência, 16, vai fazer 17 casamentos. A base é respeito, cara. A base é respeito, não tem outro. Uau. Não tem como. É respeito. Respeitar, nem tudo vai ser igual, nem tudo vai... As coisas não vão bater certo. E eu convivo 24 horas com minha mulher, a gente trabalha junto. Acorda junto, trabalha junto, briga junto, quebra o pau e tá caminhando. As coisas aconteceram. Infelizmente não teve filhos, mas foi uma opção de estudo, de estudar, de a gente formar, o trabalho que exige muito da gente hoje. Então, foi acontecendo. E hoje, com a idade que a gente está, tudo bem, pode até ter. Mas eu acho que hoje é bem mais difícil de administrar hoje. Certo. Mas as coisas, para mim, a base é o respeito, cara. Gritou. Tudo bem, entendi que tem a confusão. Existir. Não existe um relacionamento também sem confusão. Vai sempre existir. Mas dentro dos limites. O respeito é tudo. Família é tudo, respeito é tudo. Mesmo quando tem as briguinhas e que tem a questão, se tiver o respeito, se resolve. Vai ter briga. A discussão vai sempre ter. Não tem jeito. Tem um amigo psiquiatra meu que ele fala: casamento sem confusão não é casamento, sabe? O cara é psiquiatra, pra você ver. Então, mas dentro dos respeitos, né? Claro. Um cara muito... Eu admiro ele muito. Então, tem que ter. Respeito é tudo. Sou Geraldo aí. Para chegar nisso aí, pode cantar o respeito. Meu pai fez semana passada, minha mãe 50 anos de casada. Uau. Eu tô com 49, eles fizeram 50 anos. Eu tinha até prometido a gente fazer um happy hour para eles, mas infelizmente não deu. Eles estão na casa deles, eu estou aqui no sítio aqui, então não deu. Mas eu falei, agora dia 30 aniversário da minha mãe, vamos ver se vai dar para fazer alguma coisa aí, eu vou trazer eles para cá, porque que legal, parabéns lá para seus pais. Tudo doido para vir para cá e a minha família é bem unida. Que show. A gente somos 5 irmãos. Então, as coisas caminham, como o seu Geraldo falou, eu tenho os 4 filhos dele e os caras caminharam junto, isso é muito massa. Caminharam junto, mas cada um tem sua vida. E sim, com certeza. Aqui, em casa, mais ou menos parecido isso também. Maravilha, obrigado, Diógenes, por compartilhar aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo aí? Legal, então. Eu tenho vergonha de falar, mas eu escrevo. Pode escrever. O pessoal está colocando sobre a questão do marxismo ali, eu não vou puxar para essa ponta ali, porque não é o foco aqui, mas quem quiser dar uma lidinha lá nos comentários lá daí. Em relação às tarefas, então, ele pede assim, a família é a base de todas as coisas. Quem são os membros da família de Deus? É uma trindade ali, como ele colocou. Como é a estrutura da família e como vocês estão resplandecendo a glória de Deus na Terra? Então, vocês vão responder isso daí, né? Ou quem não tem a tarefinha aí. Oi. Eu acho que ainda cabe aí um ponto para a gente analisar sobre a contraposição que ele fala sobre irmandade e família no modelo tradicional, né? Acho que ele coloca isso aí, eu acho que vale a pena. O que o pessoal deixa pensa. só repassar as perguntinhas aqui, daí você já comenta para nós lá daí, então. Eu queria ouvir o que o pessoal fala. A pergunta 2 aqui é: pare de Eduardo. Como você vai limpar o seu cérebro e parar com as suas fugas emocionais e ter prazer em estar com a sua família? Então, o que você vai fazer para melhorar essas questões aí?
e olhe a sua família com um olhar diferente. Faça uma atividade em família, envolva todos os membros e anote aqui as suas experiências. Então, aquele que não está acostumado a gerar uma experiência diferenciada com a sua família, faça algo diferente e veja quais são os resultados que você tem através dessa experiência. Não sei se é David, mas acho que é no português, mas é David, né? Talvez. Pedro, ele falou muito sobre você fazer a sua família o melhor lugar onde você encontra a felicidade. E a faça com um exército que te protege e te apoia. Exatamente isso. Gelson, formalize lá a sua pergunta para a galera aí, para ver quem pode ajudar. Não, na verdade eu queria entender o pessoal aí, o que eles conseguiram pegar de código aí nessa contraposição que ele fala sobre irmandade, né? Que é um tipo de família, e a família, tradicionalmente, né, como é conhecida, homem, mulher e filhos. O que o pessoal entende aí e consegue perceber isso? Boa pergunta. Quem pode contribuir para nós, hein? Se não for para estender mais ainda o assunto, quando o tripé já não está mais formado, digamos assim, quando já não existe pai, mãe e filho, e sim só mãe e filho, já não sei se tem mais alguém na mesma situação que eu, no caso, até evitei de falar porque é um assunto que mexe um pouco comigo e eu não estou a fim de me emocionar na frente de todo mundo. Mas enfim, como é que se analisa isso então na visão dele? Na visão dele isso é errado? O divórcio não é correto? Karina? Sim. Eu fui, talvez não tenha a ver com a sua história, mas eu fui criado dentro de uma constituição familiar que só existia mulheres. Eu fui criado por mulheres. Eu não tive uma presença masculina paterna. E isso, depois que eu cresci, eu vi o quanto as mulheres que me criaram, que foram minha mãe e minha avó, elas fizeram um bom trabalho. E a constituição familiar, hoje, para mim, baseada na minha experiência e em algumas outras coisas, ela tem a ver com o papel. Então, a constituição familiar, para mim, ela está baseada em papéis. Então, a minha mãe e a minha avó fizeram os papéis da formação da constituição familiar muito bem feitos. Eu fui ter contato com o meu pai por escolha depois de 16 anos de idade. Então, eu diria para você que não tem um certo ou um errado e que a família dentro do seu lar tem os seus papéis, cada um tem os seus papéis e, bem, eu não quero ferir o princípio de ninguém aqui, mas para mim a família é um conjunto de pessoas que vivem juntas dentro de um lar e que representam papéis de uma mãe amorosa, um filho amado, um pai, independente se esse pai é a mãe, se a mãe está sendo o pai nesses papéis, mas isso vai fazer com que uma família seja independente dessa questão do gênero, do homem e a mulher, podem ser duas mulheres e uma criança, dois homens e uma criança. Para mim, o que vai fazer com que isso se torne uma família é o amor que envolve todas essas pessoas e façam que elas cresçam e sintam-se uma família. Então, eu senti um pouco de, quando você começou a falar, eu senti um pouco de conexão por conta de ter crescido num lar que não teve essa constituição, pai e mãe, mas fizeram esses papéis muito bem e tudo deu certo. Hoje eu tenho uma esposa, duas filhas e eu hoje, como pai, tenho como exemplo a minha mãe e faço um bom papel de pai. Olha para você ver, né? Então, a vida segue os nossos papéis e o amor formando as famílias aí, na minha opinião, viu? Obrigada, valeu. Uau.
Eu falei para vocês... Eu vou pedir um... Pode falar, Pedro. Pode falar. Eu vou pedir uma parte para os protestantes, a qual eu faço parte, mas eu preciso ser meio advogada do diabo nesse momento. Existe sim na Bíblia situações onde permite divórcio. Tenho várias amigas minhas, inclusive, que são protestantes, que houveram necessidade de divorciar, e acho que cada um é um caso ímpar e particular. E, né, como você já citou, Karina, a sua situação, acho que só você pode julgar ela, ninguém mais. E estou aqui para te dar as acolhidas em nome de todo o grupo, para que você se sinta parte, para que você se sinta acolhida, porque acho que nosso papel de cristão aqui, quem se professa cristão, não é de analisar caso, porque a Bíblia não nos dá direito de condenar pessoas. A gente fala de julgamento de opiniões e tudo mais, mas opinião é só opinião não é salvífica. Então, fica bem tranquila e fica bem se sentindo amada por todo mundo, porque você é uma pessoa que está aqui para crescer, para vencer, você e seus filhos. E o futuro, só a Deus e você pertence, é você quem vai escrever a sua história. Então, você não pode pôr um ponto final, assim como a gente não tem como dar ponto na sua vida, tá? A tua vida, ela é independente, é você quem vai dar conta de todas as suas escolhas a Deus, então ninguém está aqui para te julgar, ninguém está aqui para analisar nem nada, independente de qualquer a situação. E a gente vê muitas vezes, muitas situações de pessoas que estão com um sorriso no rosto, mas não é essa a realidade. Então, eu acho que nem você estava falando ali, eu não quero me emocionar. Então, não é esse o propósito da situação. Mas quando ele fala ali da questão de família, é só um trilho, é só um norte. A gente tem que separar para nós aquilo que é bom. Não digo que é aquilo que é conveniente, mas aquilo que é bom. Porque ele traz ali um estremecer para botar todo mundo para pensar, né? Então, acho que se você tá tranquila, se você tem uma escolha, se você tá firme na sua escolha, ótimo, é você quem vai erguer sua família, é você quem vai criar os seus filhos. A gente está aqui para te dar um suporte, para ser amigo e para te dar um aporte nesse negócio de gestão de pessoas, né? Então, não se sinta cutucada, incomodada, fique livre, porque eu acho que esse é o conceito bíblico, só trazer liberdade, não condenação. Uau. Bom, queria agradecer de antemão ao Otávio, né, por trazer as palavras sábias e o exemplo com a vida dele. Queria agradecer a Karina também por partilhar, né, o conhecimento e a sabedoria que ela tem através dos estudos da Bíblia e colocar essas palavras fantásticas para a Karina. Eu falei para vocês vierem preparados para essa aula hoje, né? Falei para vocês virem, ia ser pauleira. E acho que nada acontece por acaso, né? Uma coisa puxa a outra. E se vocês perceberam, não sei se vocês conseguiram pegar isso, mas foi respondido a pergunta que o Gelson fez em relação à irmandade e à família. O que nós estamos aqui vivendo agora é um contexto de irmandade. Nós estamos partilhando as nossas histórias, né, os nossos conhecimentos, a nossa família, para talvez curar outra família. E o meu entendimento em relação à irmandade é exatamente esse. Então, gratidão a todos vocês aí por trazerem essas experiências. Se alguém quiser comentar mais, passo a palavra. Pedro, um minuto. Eu conheci um filho de um pastor e a gente era muito amigo na época de convivência e a mãe dele apanhava do pai e ninguém sabia. Então, por isso que eu disse ali, só quero reforçar isso. Tem gente que traz máscara de sorriso, mas por trás tem uma boca de choro. Então, quando... Cicatrizes, né? Então, assim, quando tudo veio à tona, não ficou ninguém para socorrer.
E eu acho que é muito interessante, tem muita gente não vou expor aqui o contexto todo, mas existem muitas pessoas que colocam alguns como ateus e, na verdade, não conhecem nem a história, que é exatamente a mesma que meu amigo passou, e o cara, na verdade, só falava, não houve nenhum ser na Terra que fosse tão cristão, só houve um cristão sobre a terra, dizendo exatamente dessa história, onde quando o pai morreu, ele foi abandonado, a família foi abandonada lá no meio do nada e ninguém da igreja socorreu. Então, acho que irmandade é isso, quando a gente se une e não olhar para quem o outro serve, o que o outro acredita. Eu acho que irmandade é quando você socorre o outro porque você tem empatia. Então, acho que o maior legado de qualquer religião na Terra é a empatia. Quem trouxe isso em primeiro lugar, ok, foi Cristo, joia. Mas se a gente não tiver empatia, a gente se diz ser cristão, a gente é mentiroso. Então, acho que a primeira coisa disso é a gente trazer a empatia, o não julgamento. Bom, gratidão, Karina, mais uma vez aí. Se ninguém quiser comentar mais nada, eu só vou dizer para que você faça uma reflexão. Quem disse para você que não foi você que veio nessa terra para curar, para transformar e para dar um novo sentido para a sua família? Vamos para o próximo? Gente, alguém, na hora que quiser falar, interrompa, eu quero falar, fiquem à vontade. O intuito é exatamente esse. Vamos para o próximo lá, então. Semeadura e colheita. E aí, Titi na área, como é que você tá? Tá fazendo as tarefas? Eu espero que você esteja fazendo as tarefas. Nós vamos falar só de princípio agora nesse bloco. Princípio vale mais que regra. Quem vive por princípio abandona as regras. Ah, mas como assim abandona as regras? Ele não fica submisso a isso. A regra é tipo, cada princípio que é quebrado precisa de 3 regras. Aí se eu ando por princípio, ninguém precisa ficar falando, a regra aqui é assim. Não precisa disso. Então vamos lá. Esse princípio agora para mim é o mais poderoso do planeta. Presta atenção. Primeiro eu te falei a fonte, existencial. Eu te falei da família, família de Deus com a sua família. Agora nós vamos falar de quê? O princípio mais poderoso do planeta Terra, semeadora e colheita. Esse princípio é terrestre. Esse princípio, ele garante que você vai, pega esse código pesado, ou você vai colher mais, ou você vai colher menos. Mas plantar o que você colheu, dificilmente vai colher. Como assim? Eu ponho uma semente, dificilmente eu vou pegar uma semente de volta. Ou vai ser muito a mais, ou não vai ser nada. Olha que louco. Lá em Eclesiastes 3:1 fala assim, ó, existe tempo para tudo nesse mundo. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para arrancar o que se plantou. Então esse discurso de tudo que eu vou plantar, eu vou colher, não é verdade. Ou vai potencializar muitas vezes negativamente, ou potencializar de forma exponencial, de forma positiva. Mas ainda existem pessoas que depois de plantar vão lá com a própria mão e arrancam o que plantaram. Então não significa que tudo que a gente planta colhe. Existem frases, eu sugiro que você pare imediatamente de ficar se comportando, eu acredito tanto nesse ditado popular. O ditado popular, mano, esquece ditado popular. O nome já diz, ditado foi falado por um popular, ou seja, uma pessoa mediana. Quando você vê a pessoa cheia de ditado popular, ela não tem os próprios drives mentais dela, é aquela pessoa que assiste novela das 8, é aquela pessoa que vê o William Bonner todo dia, ela é popular. Sendo que ser popular no Instagram é bom, mas ser popular com a comparação de mediano, andar na média, cai fora. Não faz sentido nenhum você mexer com isso. Qual que é o segredo da semeadura e colheita? O princípio é emendado, não são dois. Semear e colher. É dando, olha que louco, é dando que se recebe. É melhor dar do que receber. Melhor o fim do que o começo. Eu te falei 3 drives mentais que são bíblicos para te mostrar que a colheita é melhor que a semeadura. Se a colheita é melhor que a semeadura, o que você vai fazer? Plantar. Tudo que é melhor, faça o pior primeiro. Plantar é difícil. Eu já plantei assim um alqueire inteiro de um milharal. Eu não plantei um milharal, eu plantei semente. Mas que a gente colheu? Uma carreta. Não tem como. Melhor é dar do que receber. Ou seja, é melhor o fim do que o começo, está em Eclesiastes. Uma coisa bem lógica. É difícil plantar, é até ruim. Parece que você está fazendo uma obra que não vai dar retorno. Só que no fim acontece algo, a colheita. Quem ama a colheita não tem preguiça de plantar.
Anota isso aí. Quem ama recompensa não tem preguiça de quê? De plantar. Quem ama a colheita, planta. Quem ama uma vida de riqueza, planta a semente da sabedoria. Você está aqui para aprender isso. 120 aulas só dentro do curso dessa fase 4. Fora as mais de 80 lives que está acontecendo, que são as masterclass. Fora as mentorias que eu estou dando. Fora o nosso encontro e fora um monte de coisa. Como não prosperar em meio a tanta coisa? É porque não anda por princípio. Instala os princípios e vai largando tudo. Você tá com um barco pesado. Coisa que não é princípio, vai largando. Coisa que não é fundamento, vai largando. O que não fizer sentido, vai largando. Você está pegando o código ou não? Semeador e colheita é o seguinte. É o único jeito de prosperar. Quando o homem coloca um sêmen numa mulher, ele está semeando. E engraçado é que o sêmen é microscópico. Não o esperma, mas o sêmen. A semente, um só que vingou, ou dois, se às vezes for gêmeos, é microscópico. O problema é que a colheita é 10.000% maior, um bebê. Cuidado com o que você planta, viu? Se você plantar a solidão na vida da sua esposa, você vai colher um Lúcifer. Ela vai virar um Cross. O problema da semente é cuidado com ela. Ela traz coisas 10.000%. Ou 100 por 1, que é a expressão bíblica. Na matemática é 10.000% 100 por 1. Cuidado com o que você planta. Porque o que você planta vai potencializar de forma assustadora. Vai fazer a tarefa aí. Tem coisas que você tem que parar de plantar e tem outras coisas que você não está plantando que você precisa de plantar. Vai viver esse princípio. Isso não é uma teoria. Tamo junto. Até depois do fim vai fazer a sua tarefa. É nóis. E aí? Essa coisa de plantação, o Otávio é especialista. A Open dele fala muito bem sobre isso. Então vamos lá, Otávio. Fala, Henrique Baeta. Cara, plantio e semeadura é um negócio que a gente começa a aprender. A única coisa que eu gostaria de falar é que se na cabeça nós, né, aqui quem está envolvido no mesmo projeto empresarial aqui comigo, Pedro e outros amigos, se antes deste projeto não pensava em plantio e colheita conscientemente, depois que ingressa não tem como não pensar. Porque o sistema educativo faz você pensar na sua atitude como plantio e no resultado como colheita. Acho que Charles ia falar ali, né, Charles? Não, posso deixar as outras pessoas, é porque esse conceito para mim eu acredito hoje cada vez mais, eu vivo ele, porque desde o início eu nunca parei para olhar lucros e ganhos, né? E se eu fosse pensar em lucros e ganhos, para mim, proporcionalmente, eu tô tendo muitos lucros. Mas para quem está de fora, às vezes, só me vê dedicando tempo. Se eu fosse pensar nesses últimos 3 anos, de tudo que eu praticamente todas as noites, todos os dias, eu invisto de 1, 2 até 3 horas todos os dias em alguém, em um de vocês. Todos vocês que são da minha equipe sabem disso. E vocês não pagam nada por isso. Então, assim, financeiramente não tem. Então, eu acho que inconscientemente eu sempre senti essa energia boa. Cada treinamento que eu faço, eu venho e replico para vocês, para todo mundo, né? Seja presencial, seja virtual. O Pedro me ensinou isso. Então, assim, o Pedro nunca disse não. Nunca. Acho que nunca vi o Pedro falar assim, não. Então, assim, a gente aprende com os nossos líderes, a gente aprende com as pessoas que estão próximas a gente. Meu pai nunca falou não. Nunca. Falei, pai, eu vou começar esse negócio. Ele, tá bom, vamos. Pai, estão indo para Curitiba. Vem comigo? Ele, vou. Então, assim, E aí, juntando um pouco a atitude com a semear, e assim, os frutos, é maravilhoso olhar para cada rostinho desses que eu vi desde o início. Vocês são como, assim, árvores frutíferas, com flores lindas, ter realmente começando a entender a visão além do alcance, como dizia o nosso amigo
Thunder, né? É Lion que ele chama. Lion. Mas como o Fábio, brincadeiras à parte, é muito gostoso ver as sementes que já deram frutos. O que mais, gente? E eu acho que as pessoas que estão no negócio recentemente, como eu, o olhar para o plantio é aproveitar cada passo, cada etapa disso, né? De um plantio, o tempo de regar. E ele falou ali no outro vídeo, né? Que é tempo, no vídeo que tem tempo para todas as coisas e tal. Então, saber perseverar e esperar, né? Cuidar ali do primeiro broto que aparece, respeitar o momento das pessoas, principalmente, e acreditar. Eu fiz um trabalho com uma pessoa em janeiro e ela pôde se conectar no mês passado. Então, ok. Teve um tempo de jogar a palavra para ela, teve um tempo de Neia do Bani mostrando, foram 2 vezes que eles uma vez presencial e depois da época do Covid eles estiveram também no Moé. Então foi assim, tudo que ele falou ali encaixou diretamente no nosso negócio, né? Então olhar para o plantio como perseverança. Não é você não vai jogar ali e não é um feijão mágico, né? Porque não é assim que funciona. Então, ter a persistência, a sabedoria de esperar o fruto no momento certo é o diferencial do negócio, né? Gratidão por trazer esse ponto de vista, que me veio um insight muito poderoso aqui em relação a isso. Talvez alguns já conheçam, outros talvez não, mas não se imaginem como um pé de alface que em 30 dias fica pronto. Né? Você coloca uma sementinha, em 30, 40, 45 dias você colhe um pé de alface. Isso é o que a gente chama o verdadeiro fogo de palha, né? Do mesmo jeito que vem rápido, é consumido rápido. Então, existe a história do bambu chinês. O bambu chinês, você planta ele e no primeiro ano você olha e não tem nada, não tem nem vestígio na terra. No segundo ano, a mesma coisa. Você continua adubando, continua regando, continua plantando e não aparece nada. Terceiro, quarto ano, a mesma coisa. Agora, quando chega no quinto ano, ele cresce de uma forma estrondosa e vira uma imagem linda do que ele se forma. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o resultado. Elas querem ter um alface no prato para comer. E a vida não é assim. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma vivência, cada um tem uma bagagem, cada um tem um conhecimento. E o que a gente está fazendo aqui é realmente partilhar e transbordar aquilo que tem de excesso dentro do nosso coração. Quando o Otávio colocou de uma forma fantástica, brilhante, o posicionamento em relação ao questionamento da Karina, assim como a Karina também se posicionou, essa é a beleza. Tudo isso são sementinhas que vão sendo plantadas dentro do coração das outras pessoas. E essas sementinhas, elas vão sendo regadas. Mas não queira colher um alface. Porque o alface, da mesma forma como ele vem rápido, ele vai rápido. Então, se você quer cultivar alguma coisa no seu coração, na sua mente, ou naquilo que você se propõe, cultive um bambu chinês. Porque quando ele sai, a partir do quinto ano, se você olhar a raiz dele, ninguém consegue terminar com a raiz. Porque ela está embasada, ela está em princípios. E é assim que você precisa ser. Por isso que quando as pessoas falam em relação ao nosso negócio, como a Karina falou, que chegou agora recentemente, e as pessoas que já estão há mais tempo, são essas raízes que a gente vai construindo. São essas raízes que a gente vai semeando e a gente vai construindo dia a dia, assim como o Charles mencionou, né? Da gente realmente se doar, de trazer o nosso tempo para as outras pessoas. O dinheiro vai ser consequência desse trabalho.
Quando você verdadeiramente se preocupa com as outras pessoas, quando você verdadeiramente faz sem se preocupar com o resultado financeiro, são outros ganhos. São ganhos intangíveis que a gente não consegue mensurar. E essa é a ideia, essa é a essência. E é isso que a gente tenta, né, passar para as pessoas. E nós não estamos aqui meramente para fazer números. Muita gente se preocupa com números. Ah, eu tenho X pessoas, eu tenho outras. Não importa. Existe uma regra chamada 80-20. Quando você compreende essa regra dos 80-20, faz uma grande diferença. 80% dos resultados vão ser feitos por 20% das pessoas. E o que você precisa é continuar semeando. Continuar semeando. Não pare. Não pare. Continue semeando. Que a colheita é certa. A colheita, sem sombra de dúvida, vai acontecer. E cada um vai tirar aquilo que busca, aquilo que almeja. Então, eu queria só colocar essa história do bambu chinês para que vocês tenham dimensão do que nós estamos construindo. Né? Fazendo analogia, nós não estamos aqui construindo um pezinho de alface. Que qualquer um vem ali e arranca, ou qualquer vento que dê mais forte, tomba. Nós estamos construindo bases sólidas, com raízes fortes, com estrutura, com princípios, com caráter, com ética. É isso que nós estamos construindo diante de tudo isso que a gente está fazendo aqui, o que a gente já fez e o que nós vamos fazer. E isso daqui, usando a frase do Titi, não é nem o começo do que há de vir, do quanto a gente vai poder transbordar através desses conhecimentos, através dessas sabedorias, através dessas raízes na vida das outras pessoas. Entenda que quando você olha para o espelho, você vê apenas uma imagem carnal de quem você é verdadeiramente. É só a tua imagem que representa no externo. Aprenda a olhar e ver quem você é verdadeiramente, na sua essência. Isso vai fazer toda a diferença. Podem ter certeza disso. Boa, bichão. Você é foda. Pois é. Deixa eu só compartilhar duas experiências que eu tive e são rápidas. Essa coisa de plantio e colheita. Olha só que bacana que está acontecendo aqui hoje. Já há 2 anos atrás eu conheci o Lucas está aí, e a Sara, minha sobrinha, trabalhava com ele, e ela plantou nele uma ideia. E isso veio acontecendo durante 2 anos. E o cara está aí hoje com a gente, e vou te contar que é um diamante pronto. Rapidinho a gente vai estar juntos lá em cima. Ponto. Essa é a primeira parte. Recebo em nome de Jesus, tio. Tamo junto. Tamo junto. A outra semente que a gente vem plantando e que está aqui hoje também é a Maria Alice. A Maria Alice tem 16 anos e ela está acompanhando esse curso desde a primeira aula. E ela está acompanhando não é porque a mãe dela manda, porque a mãe dela obriga, é porque ela está a fim de fazer. Então ela está quando ela puder se cadastrar, quando ela fizer 18 anos, ela não quis se emancipar para poder fazer o cadastro. Então, quando ela fizer os 18 anos, ela vai estar pronta para voos altíssimos. Então, a gente tem aí 2 experiências de plantio e que, com certeza, a colheita vai ser caminhões e caminhões de muita coisa. Parabéns para vocês, todos que estão aí, em especial aí para o Lucas e para a Lala. Beijo. Haja lenço hoje. Opa! O que mais, gente? Ele fala que só ama a colheita quem
só investe na semeadura quem ama a colheita, né? A pessoa só se dedica ao processo de semeadura se ela ama a colheita. E às vezes, usando aí o paradoxo, o paralelo, né, entre negócio ou relacionamento com uma colheita, né, colheita de qualquer tipo de cultura, é interessante a gente ver o seguinte: quando alguém te dá uma semente, seja lá do que for, e diz para você, olha, plante essa semente em tal e tal, tal condição, que dentro de tal período você vai ter uma colheita nesse formato. Se você nunca tiver visto, imaginado ou visualizado aquela colheita pronta, você terá muita dificuldade em se dedicar ao processo de semeadura. Então, eu achei fantástica essa colocação dele. Só investe, só se dedica no processo de semeadura quem tem a visão da colheita. Ou, nas palavras dele, quem ama a colheita. Eu prefiro a expressão quem ama a colheita. O meu pai era uma pessoa da terra, apaixonado com a terra. Outro dia eu dei um testemunho aqui que eu fiquei muito emocionado, lembrando de como o meu pai fazia isso em qualquer lugarzinho que ele chegava, qualquer pedacinho de terra que ele via que estava ali obsoleto na vizinhança, ele chegava para o dono daquele imóvel, pedia licença e falava, eu quero semear nesse terreno. E ali, em pouco tempo, a gente tinha resultados fantásticos em termos de colheita. Então, eu sempre cresci vendo isso. Isso, para mim, é algo muito forte. E com relação, só ama a colheita, só dedica na semeadura quem ama a colheita. Eu gosto dessa expressão, associando ela a um outro conhecimento, que é, a gente só ama aquilo que conhece. E aí, para mim, a chave está no conhecimento. Eu acho que o papel da gente aqui, com relação a esse código que o Pablo está passando para nós, é o seguinte: qualquer coisa que a gente for levar para uma outra pessoa que envolva o processo, né, o princípio, melhor dizendo, da semeadura e da colheita, a gente precisa procurar conhecer. Já deve ter visto ou ter imaginado e realmente ter a visão da colheita pronta. E além de ter a visão da colheita e da semeadura, também aí está a chave, né? Ter o conhecimento. A gente só ama aquilo que conhece, então a gente tem que buscar se esforçar no conhecimento, investir no entendimento para poder realmente conseguir passar alguma coisa. Senão a gente realmente não vai ter sucesso, né? Não vai conseguir oferir sucesso com aquela pessoa com a qual a gente estiver falando. Isso vale para qualquer coisa, gente. Para o nosso negócio, que é o que nos uniu aqui nesse propósito em primeiro plano, né? Mas também para o negócio dos relacionamentos familiares, afetivos, enfim. Tenho dito. Gratidão. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Só destacar mais um ponto aqui bem interessante que ele coloca, e a gente tem que prestar atenção nisso. Nós temos que tomar cuidado de não sermos imãs e ficarmos carregando ou atraindo coisas que não fazem sentido na nossa vida. Se você começar a prestar atenção em coisas que estão te tomando energia, estão te tomando tempo, você precisa abdicar de várias coisas para que você possa colocar coisas novas na tua vida. Seja um perdão, seja algo que esteja ocupando. Nós tivemos uma tarefa que era dispensar o que a gente tinha, o Aldemar fez com uma maestria, né? Então, não só com coisas físicas, mas com coisas emocionais também, né? Com coisas que você tem carregado dentro do teu coração, dentro da tua mente, que tem te incomodado, que tem te atormentado, que tem te deixado com medo. Como ele diz, você precisa ir para cima e enfrentar essas tretas. Vai doer? É claro que vai. Mas quanto mais rápido você enfrentar, quanto mais rápido você encarar esse monstro,
que você cria muitas vezes, que é imaginário na sua cabeça, mais rapidamente você se livra desse fardo, você se livra desse peso e você consegue evoluir e avançar em outras áreas que talvez estejam faltando. E aí eu passo a palavra para quem queira comentar algo sobre isso. É cuidar do alimento mental, né, Pedro? Prestar atenção no que os olhos estão comendo, né? Que o ouvido está comendo. Legal. Quem participou da aula na quinta-feira, que foi falado sobre ansiedade, no final nós fizemos um exercício que o Charles trouxe para nós sobre a questão do castelo, né? De como está o seu castelo. E esse exemplo cai exatamente aqui nessa questão que ele trouxe aqui. Então, como está? Quem tem entrado no seu castelo? Como está a fechadura, né, do seu castelo? Como que está essa proteção? Quem você tem colocado para dentro? E isso faz uma grande diferença. Então, fica essa reflexão para a gente pensar sobre essa questão. Eu vou ler rapidinho aqui as perguntas e aí a gente vai para o próximo vídeo. A colheita é melhor que a semeadura. Quais são os 3 drives mentais que você aprendeu nessa aula? Então, aí tem bastante insight aí, gente. Quem ama recompensa não tem preguiça de plantar. Qual o princípio da semeadura e colheita? Quem ama a vida de riqueza planta a semente da sabedoria. Transborde na vida de 3 pessoas o que aprendeu nessa aula. Tranquilo aqui também, né? Vamos para a próxima? Se alguém quiser. Pedro, acho que tem pessoas que entraram hoje que não sabem onde estão essas perguntas. Então, pessoal, para quem não recebeu as perguntas, todo dia o Pedro manda no grupo as perguntas que vão ser dadas no dia. Então, quem não tem ainda, estiver se sentindo perdido, é porque não recebeu. Isso, mas aí já coloquem lá no grupo para que possam receber daí as próximas perguntinhas lá daí. Tá bom? Obrigado, Charles, por destacar aí. A próxima, então, é sabedoria. E aí, Titi na área, esse módulo de princípios, oh meu Deus, eu acho bom demais. Continua fazendo o que eu tô te falando, sabe onde você vai parar. Na verdade, você nunca mais vai parar, você nunca mais vai retroceder, você vai continuar avançando. Esse princípio agora é o princípio da sabedoria, que do grego, acho que é grego, hein? Se eu tiver errado aí, é Sofia, acho que é grego. Sofia, que significa Sofia? Sabedoria. Quem é o homem mais sábio que existiu? Salomão. E aí aprenda uma coisa, se você de fato quer prosperar, peça sabedoria a Deus. Na palavra fala o seguinte, ele dá livremente a quem o pede. Mas então, ele me deu, o que eu vou ganhar com isso? Um acesso. Anota assim, ó, o princípio da sabedoria é um acesso. Algumas pessoas passam mal de falar assim, mas o Salomão terminou mal. Terminou mal, sim. Por isso que ele escreveu assim, ó, melhor é o fim do que o começo. Um dia eu tava orando e falei, Deus, por que o Salomão, mesmo tendo a sabedoria, fez isso tudo? É porque ele não era a sabedoria, ele tinha acesso à sabedoria. E aí ele fez questão de achar que era sobre ele. E o segredo da sabedoria não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre nós. E a dica poderosa que eu te dou agora é o quê? Ame a sabedoria mais que qualquer coisa na terra. Porque se você amar a sabedoria, você vai adquirir o que você quiser. Meus filhinhos são treinados desde o primeiro dia de vida a fazer o quê? Aí eu faço a pergunta. Você quer a sabedoria ou o melhor brinquedo que tem na Terra? Claro que é a sabedoria. Eu posso comprar vários brinquedos desses. Ponto final. Quem instruiu o Salomão na sabedoria? O pai. Quem deveria ter instruído você na sabedoria? Seu pai. Seu pai não instruiu. Quem já te instruiu antes do seu pai? A palavra. Então não pegou a palavra, não pegou que seu pai vai ter que se virar sozinho, irmão. Mas uma coisa que eu tô te falando, é só acessar o canal. Só que a sabedoria é igual um curso desse aqui. É tanta sabedoria. Várias pessoas compraram, entraram, estão na mentoria, mas não assistem às aulas. Não adianta você ter o login de acesso do curso e não assistir às aulas. Tem gente até que assiste, mas não faz tarefa. Tem gente que eu falo, vai conectar com outras pessoas, não faz. Que adianta o login de acesso do negócio que você não vai usar? Responde essa pra mim, essa é pesada.
O que adianta você estar envolvido num processo em que isso não funciona? Você tem que entender uma coisa, a sabedoria é algo espetacular, mas ela não é tudo. O que é tudo? Quem dá a sabedoria? Esse é tudo. A sabedoria é quem? É uma pessoa da Trindade. A sabedoria é Cristo. Então o que é essa parada de entender de sabedoria? A sabedoria é uma ideia. A sabedoria é uma semente, onde eu planto e colho. Só que quando eu vou colher a sabedoria, já não é mais sabedoria, já é uma coisa chamada riqueza. Que? Sabedoria é semente, a prosperidade é o crescer e a riqueza é o fruto. Então se eu plantar sabedoria, o que eu colho? Riqueza. Pablo, por que eu não tenho riqueza? Porque não plantou sabedoria. Pablo, você quer falar então que toda pessoa sábia é rica? Sim. E as que não são abriram mão do fruto. Por exemplo, o Papa Francisco, ele é um homem realmente sábio, só tem um problema. Ele fez um voto de pobreza. Ele abriu mão da riqueza. Mas você anda no trono, no Vaticano, trono lá de milhões de dólares. Você está criticando? Não. Mas de fato ele fez um voto franciscano. E aí a sabedoria é só se você não quiser ser rico. E se você tiver sabedoria, você é obrigado a enriquecer. Você está acompanhando o raciocínio ou não? Então a coisa mais simples que eu quero te explicar é: a sabedoria, ela tá gritando nas esquinas, gente tola, até quando vocês vão desprezar a sabedoria? Nesse princípio de sabedoria você tem que aprender. Tem duas sabedorias, a vertical e a horizontal. Se você não quiser nada com Jeová, você pode ser sábio na terra, adquirindo know-how, conhecimento, experiência, resultado. Mas se você quiser o acesso, é uma frequência superior. E quando ele fala, vou te dar um código se você estiver rodando aí na sua cabeça a sabedoria. Quando o acesso estiver conectado nele, você, anotei, quando eu me assusto com as coisas que saem da minha boca. Palavra de discernimento, palavra de sabedoria, são frutos do Espírito. Que quando eu me conecto, até eu fico assim, ó, o que eu tô falando? Quando você está numa frequência alta, acontece isso. Isso é uma das melhores coisas, é uma das melhores sensações que existem. Agora, você não abre a boca, como que você vai checar isso? Agora, você não faz aquilo que está no seu coração, como é que você vai checar isso? Conta para mim, que jeito você vai buscar isso? Não tem como buscar. Ame a sabedoria, mais do que o ouro e a prata, e você vai ter dias de paz na terra. Salomão foi o único rei de Israel que governou sem guerra. Pega esse código aí que é pesado. Pede ela direto pro pai, que o pai vai te dar. Vá fazer a tarefa, que a cada tarefa que você faz, você fica mais sábio horizontalmente. Deslocamento geográfico gera sabedoria. Conexões vai gerar mais sabedoria. Tamo junto até depois do fim. Vá cuidar de sua vida, vai fazer as tarefas. É nóis. Fez sentido algumas coisas que ele falou aí do que já rolou? Seja bem-vindo aí, João. O que vocês pegaram aí, gente? Pode falar, meu amigo? Fala. Essa é a aula 4, né? Sabedoria. Isso. Bom, que eu peguei algumas coisas que eu já tinha feito aqui nas minhas anotações quando eu fiz a aula. Uma das coisas mais interessantes que eu peguei são duas, né? Primeiro, que se você pedir, ele vai te dar o acesso livremente. Segundo, que assim, o princípio da sabedoria é o acesso. Então, essa é mais interessante. E a terceira frase, que eu acho que vocês já ouviram isso aí, sei lá, tantas vezes, mas o melhor é o fim do que o começo. Então, por agora é isso, eu tenho mais uma série de anotações, mas essas três com certeza são algumas frases que eu notei que depois de escutar tanto sobre sabedoria, começaram a fazer muito, muito sentido, entendeu? Legal, gratidão aí. O que vocês pegaram lá, gente? Eu acho que tem a ver muito com o que foi dito até hoje mesmo, né? Tem a ver, você busca o conhecimento, a gente está aqui fazendo isso hoje, aprendendo cada vez mais, transborde isso para os outros, que a riqueza vem por consequência. Não, você já aplicou um princípio que ele falou nessa aula. Quem pegou aí a chave?
São as conexões, né, Pedro? Pode falar, Henrique. Acho que ela falou de conexões, né? A gente se conectar, a mudança geográfica, como ele diz, conexões com outras pessoas, traz aí uma coisa. Mas o que eu queria mesmo dizer assim, eu acompanho vocês há 3 anos, né? Eu estou com vocês há 3 anos e a gente vê um crescimento gigantesco, né? E eu posso até ser muito falastrão, falar muito, mas eu sou muito de ouvir, eu escuto e eu vejo muito. Eu sou muito observador, sou jornalista, então eu tenho essa coisa de observar. As pessoas, como ele disse, tem hora que as pessoas abrem a boca para falar alguma coisa que a gente não espera, e quando se assusta, você está naquela onda, você está surfando no mesmo topo, né, de onda que você, Pedro, que o Charles, Otávio, o Lucas, tá novo, mas eu já estou aprendendo bastante com ele, né, a Carinha, a Nalva, esse povo todo que a gente tem um contato próximo, a gente percebe uma mudança gigantesca desses 3 anos para cá. Então, parabéns para todos vocês aí que estão crescendo junto. Gratidão, Aldemar. Eu vou só aproveitar o gancho do que o Aldemar falou. Ele traz as 2 sabedorias, que é a vertical e a horizontal. A horizontal é que é da terra, né? Então, se você for atrás de buscar informações, de buscar conhecimento, né, e gerar resultados, você vai adquirir essa horizontal. A vertical é quando você pede a iluminação para que você possa, né, ser iluminado e colocar coisas para fora, para que você possa tocar as outras pessoas. E aí ele salienta, por isso que eu toquei no assunto com a Karina e depois o Aldemar, é um belo exemplo também. Como é que você vai poder ensinar as outras pessoas? Como é que você vai ter esses sinais se você não expõe, se você não fala, se você não traz esses conhecimentos? A partir do momento que você começa a falar, você começa a perceber o quanto de conhecimento você tem, o quanto de agregar valor na vida das outras pessoas você pode fazer. A melhor ferramenta para se construir nessa terra é a palavra. Então, quando você sabe colocar as palavras, e não precisa ser palavras perfeitas, mas porque as palavras são mais ditas com o coração do que propriamente dito com a boca. Então, quando você entender esse princípio, quando você compreender essa grandiosidade e que você tem muito por transbordar, eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui na sala, que às vezes têm algum receio, têm algum medo, têm alguma vergonha de falar, assim como a Alice, né, colocou hoje, né, é justificável pela idade, e a gente sabe disso, a gente passou por isso, mas tenho certeza que com esses conhecimentos que ela vem adquirindo, a grandiosidade de quem ela já é e de quem ela vai se transformar lá na frente. Então, usem esse dom, usem esse transbordo de vocês através das palavras. Coloquem para fora para que vocês possam impactar ainda mais as outras pessoas que estão ao redor de vocês. O que mais, gente? Eu acho que a gente constrói sabedoria quando a gente compartilha visões, histórias. E a Bíblia nossa nos ensina que na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, quando a gente compartilha nossas histórias aqui nesse grupo, quando a gente fala um pouco sobre o que a gente está passando, o conselho do outro gera uma sabedoria em nós. E a gente pode pedir isso livremente ao nosso Deus, cara. Uma vez que a gente pede sabedoria, a gente aprende como fazer. Eu não dependo mais de receber as coisas prontas, eu posso construí-las. Então, a sabedoria, ela constrói pontes e não atalhos, né? A gente não precisa procurar atalho. Ah, pai, me dá isso, me dá aquilo. Quando a gente adquire sabedoria, a gente constrói uma ponte para chegar lá. Então, eu vejo que compartilhar é extremamente importante. Então, quem tem um pouco mais de vergonha ou algo assim, cara, se esforça um pouco para dizer, para falar, porque é nesses momentos que a gente constrói sabedoria para os outros e para nós mesmos também. Então, eu vejo dessa forma, Pedro. Legal. Isso aí.
É mesmo. Gratidão aí por Pedro, compartilhar. Oi, Karina. a Nalva estava para falar aí antes? Não. Na verdade, eu só ia complementar, Karina, o que eu acho que foi a Eli que falou, foi a Karina também, que para ter essa sabedoria, né, é preciso primeiro a gente pagar um preço, né? Eu vi por esse lado também, né? E a fonte é a sabedoria, né? Aí veio o encontro que nós falamos ontem. Aí eu já liguei a aula de ontem. Legal. Eu comentei ontem, dá uns insights assim, né? Você volta, vem, enfim. Aí eu cheguei a isso, que a gente termina pagando um preço. É preciso pagar um preço. Legal. E esse pagar o preço, em cima das palavras que você trouxe, e mais o que o Lucas colocou, já passo para você, Karina. Esqueça o medo da aprovação. Não se preocupe se as pessoas vão aprovar o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer. Quando você perder o medo da aprovação das outras pessoas, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Simplesmente faça. E você vai ver o quanto você tem por contribuir, o quanto você tem por transbordar. Então, esqueçam, se alguém tem esse receio de aprovação, mas será que o Pedro vai aprovar o que eu vou dizer? Será que o Gelson vai aprovar o que eu vou falar? Será que o Charles, o que o Charles vai pensar do que eu vou falar? Esqueçam, percam o medo da aprovação. Isso é uma coisa que paralisa e que faz com que você diminua o teu processo de sabedoria, né? De chegar nesse processo de sabedoria mais rápido. Então, não deixem que esse medo da aprovação paralise em vocês. Karina, desculpe, pode falar. Né? Ô Pedro, não cortando você, Karina, né, que eu já cortei, eu tinha esse filtro, né, de aprovação. E a partir do Mastermind, enfim, do que a gente está fazendo hoje, eu falo que eu tinha essa necessidade de aprovação mental de alguém. Isso me travava, assim, muito, muito. Eu vivi isso. É muito ruim. O primeiro passo é aquilo que você acabou de fazer, né? É tomar consciência e começar a tratar ele. Esse é o primeiro passo. Show. Pedro, ali tem uma dúvida um comentário do Wilson sobre acessar o canal e que a fala dele ali fica latente a teologia da prosperidade. Existe ali eu comentei já naquele livro nos estudos do livro do Mente Milionária, onde eu falava lá que eu tive que jogar fora 6 meses de pesquisa a respeito da questão da prosperidade. Existem 2 diferenças, Wilson, onde a gente precisa colocar literalmente num caminho de bifurcação, tá? Sobre prosperidade. Prosperidade dentro daquilo que a gente já tem visto no caminho, vamos colocar assim, escolha qual lado você vai colocar, que é de que você pode sim ter algo adequado, melhor, que você não precisa ficar com a sobra das coisas, né? E que se você está num momento onde que não é tão bom quanto a gente gostaria de estar, vou trazer para mim, eu posso buscar melhorar. E buscar melhorar não é ruim, não é errado, e você pode sim, com o fruto do seu esforço, conquistar coisas mais adequadas. Não vou dizer melhores, porque melhores com a palavra ruim nessa situação. E existe sim o viés da teologia da prosperidade, onde está arrancando dinheiro dos fiéis. Existe isso. Eu estudei isso. E essa foi a água ruim que eu joguei fora, que não era boa, mas assim, eu tive a pesquisa em cima de quais são as vertentes, principalmente no Brasil, onde tem essa pregação, né? Esse latente desse viés. E isso sim não é bom, aonde você traz força em cima das pessoas por busca de resultado, seja qual viés for, aonde você sai matando as pessoas
a troco do seu bem-estar, a troco do lucro que você vai ter sobre as pessoas. E isso é ruim. Então, quando você coloca ali da teologia da prosperidade, isso eu concordo que não é bom. Esse viés, ele é totalmente descartável, porque coloca para usar pessoas e valorizar coisas, que é diferente do viés da prosperidade, onde a gente tem falado do edificar o outro, da valorização do outro, de ajudar o outro a se construir, a troca, né? É esse caminho de mão dupla, de vai e vem, onde eu não enxergo só o meu núcleo como importante, mas eu quero a família do outro também vivendo as coisas boas que eu posso viver. Eu vou trazer o outro para uma vivência de coisas que talvez ele nem sonharia. Então, tá aqui o seu Geraldo, onde esses tempos atrás a gente estava conversando com ele via telefone, eu e o Charles, e ele falou assim, não, você é uma diamante. Por mais que eu ainda não me veja vivenciando aquilo, eles já estão me enxergando, eles têm investido tempo, não só em mim, mas olha o tanto de famílias que tem aqui nesse momento. Então, acho que isso é um viés edificante de prosperidade. Onde ele no telefone lá falou assim, cara, vai dar certo, isso é legal, e a gente mostrando possibilidades de negócio. Então, as pessoas que estão aqui, poxa, Pedro, Charles, têm sonhado comigo em um trabalho a respeito de um viés com o Excess. Eles têm me apoiado, assim como tem vários outros trabalhos aqui que têm apoiado, shows, enfim. Cara, são pessoas que não estão olhando só para eles. Então, esse viés de prosperidade, onde é um caminho de mão dupla, onde a coisa vai e vem, e que não fica retido só num lugar, isso é joia. Eu concordo com você que a teologia da prosperidade ela tem um certo risco, ela não é benéfica, mas essa teologia onde está se colocando, ou esse caminho, essa filosofia do melhorar-se, é joia. Isso eu concordo que é bom. Legal, gratidão, Karine. O que mais, gente? Eu queria só fazer um comentário sobre a questão do conceito da sabedoria, né? O princípio da sabedoria, melhor, me expressando melhor, pelo seguinte, porque fazendo a conexão com tudo do que a gente vem trabalhando desde o princípio, muito do que tem se colocado para nós é a questão, tem um norte, né, que nos orienta em relação a essa questão da sabedoria, em contraponto à questão dessa vamos chamar aí, teologia ou teoria da prosperidade a qualquer custo, que são coisas antagônicas. Bom, lá também a própria palavra de Deus já nos diz: buscai a Deus, buscai a sabedoria de Deus, buscai o reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. A gente precisa realmente entender que realmente isso aí é um código maravilhoso, de verdade. Então, traduzindo para o cidadão comum, até mesmo para aquela pessoa que não tem uma vivência de fé cristã, né, ou que não está apegado à religiosidade cristã, é muito fácil para mim traduzir isso. Se você é uma pessoa que se esforça por praticar aquilo que você acredita, Sumiu a voz dele lá. esforça, provavelmente, mesmo que você não queira, mesmo que você faça um esforço depois lá na frente, para que isso não dê bons frutos e não cresça exponencialmente, vou traduzir para uma palavra, para que isso prospere, você não vai conseguir. Se você se esforçou, cuidando de si, pensando em você em primeiro lugar, você se esforçou para fazer o que é correto, aquilo que você realmente, de fato, no fundo da sua alma, você acredita como estou fazendo o bem, o que eu acredito que é correto. Se você se esforçou por isso, se você trabalhou arduamente por isso, ao ponto de transbordar isso, inevitavelmente você vai prosperar naquilo. Por isso que o Pablo nos fala aí, que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente semeia. Porque se você semear o bem, inevitavelmente você vai prosperar no bem. Se você semear
coisas ruins, inevitavelmente você vai prosperar também nas coisas ruins. Então, a questão da prosperidade, ela pode ser usada tanto para uma coisa radicalmente boa, como para uma coisa radicalmente má, ruim, maléfica. A questão da prosperidade está ligada ao princípio da semeadura e da colheita. Agora, se nós queremos, e eu creio que todos nós queremos, prosperar no bem, no que é correto, nós devemos buscar isso na sabedoria. E aí ele nos diz, a sabedoria ela está diretamente ligada na fonte. Eu sou cristão, para mim eu sei aonde está, eu tenho fé, tenho crença e certeza onde está a fonte da vida. Aquela pessoa que não é cristã, né, e a gente respeita profundamente, ela deve procurar se identificar aonde está a fonte da vida, porque ali ela vai encontrar a sabedoria, o princípio da sabedoria. E lembrando, gente, que a sabedoria ela não é uma coisa, ela é um princípio. E muitas vezes, quando se fala em prosperidade, nós já visualizamos, eu já vi isso acontecer muitas vezes, nós já visualizamos a pessoa, né, as pessoas têm a tendência de pensar em prosperidade e visualizar um carrão chique, uma casa, uma mansão, muito dinheiro na conta e viajando para lá e para cá, pra lá. Nós não estamos dizendo que isso é ruim, não, tá? Mas veja bem, quando se fala em sabedoria e prosperidade, isso aí é consequência. É consequência. Se você quer transbordar naquilo que você acredita ser fazer o bem, inevitavelmente você vai prosperar. É só isso que eu queria dizer para vocês aí. Obrigado, a aula está fantástica. Show de bola. Gratidão aí por compartilhar. Eu vou ler as perguntinhas aqui, se alguém quiser se manifestar aí logo depois das perguntas. E aí, quem puder, já vão habilitando os vídeos aí também de vocês para a gente poder tirar as fotos. O que você entendeu sobre sabedoria e quais são os dois tipos? Você vai discorrer aí sobre essa questão. O princípio da sabedoria é um acesso. Como você está usando o seu acesso? Ame a sabedoria mais do que ouro e prata, e você vai ter dias de paz na terra. Cite 2 exemplos práticos de sabedoria que você aprendeu nessa aula e transborde na vida de 3 pessoas. O que mais que vocês querem acrescentar aí, gente? Pedrão, eu coloquei ali, ó, no chat. O fim é melhor do que o começo, mas não podemos esquecer de nos divertir no caminho, porque é a parte mais importante. A gente tem Sem sombra de dúvida. O começo é legal, o fim também é, mas a diversão do caminho é fantástica. A viagem é importantíssima, Henrique. Parabéns. Exatamente. Bela colocação. Com certeza. Quem mais vai habilitar aí os vídeos? Que fantástico. Eu falei para vocês que vinha pedreira hoje, né? Olha lá, transbordando no irmão dela, ó. Viu? E Davi? Davizinho. Até o Chesa apareceu para foto? Chesa. Eita. Agora ele aparece para foto. Vai, Karina, tá faltando o seu. Gente. Pouco conversada, já tirei até a foto aí. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa aí, mas postem lá. Foi bom demais estar com vocês. Acho que foi fantástica de hoje. Eu quero ver se eu já subo essa aula, porque foi pedreira. Né? Eu acho que dá para contribuir aí com muita gente que tiver disposição para assistir, ou quem quer assistir de novo aí, porque foi foda. O Lucas já tá pensando no Natal, né, Lucas? Entendi. Ela na loja, né? Segura aí, ó. Todo mundo sorria que eu tô tirando a foto, hein? Vai lá. Show. Karina, você queria falar? Aqui, deixa eu só contar um negócio. Fale. Em nome, junto com o Baeta, a gente quer batizar o cervejeiro do grupo, porque existe uma lenda que, na verdade, assim, é uma prática entre os cervejeiros da Europa. Os amigos batizam ele, dão um nome. Então, eu e o Baeta chegamos num apelido que o Charles agora tem o apelido de Chess,
Que é aquele gato da lista. Assim como a cerveja aparece e some, ele diz que tem, mas some, ele também só aparece para tirar foto e some. Olha lá, ó. Até a cerveja acabou, ó. Ela acabou. Então, né, todo mundo aqui é amigo, então pode chamar ele de Chess. A gente está batizado. Eu achei ótimo, mas como eu já disse para vocês aí, eu não preciso ver a cerveja. Se eu pode vendar meus olhos, eu bebendo, tá bom. Gente, ó. Cuidado que ele pode te dar cerveja de milho, hein? Não confia tanto assim, não. Não, o Charles não vai fazer isso, não. Esse menino é de ouro. Eu conheço o pai dele, qualquer coisa fala com o seu Geraldo. Não, o pai dele a gente não bota no assunto da cerveja. É ele que faz a cerveja. Ele prometeu a cerveja e não entregou, então a gente não bebeu, não existe. Podem vir buscar. Você não conhece a cerveja, né, Karina? Peraí, gente, ele falou, podem vir buscar. Pode vir buscar. Amanhã? R$20 o litro. Traz a garrafa. Aí, Pedro, você vai buscar cerveja? A gente já tá num nível que não precisa buscar a cerveja, não. Tem que chegar aqui na porta, promessa é antiga. Gente. Beijo pra vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Até amanhã. Foi bom demais estar com vocês. Um abração. Beijo, até amanhã.